Fala pessoal, Gabriel Miranda aqui. Vocês sabem, né, que sempre que eu chego mais cedo para os meus atendimentos e tô com um tempinho livre, eu gosto de gravar um vídeo para conversar com vocês. E hoje não vai ser diferente. Eu já cheguei aqui perto da casa do primeiro paciente do meu dia e eu cheguei cedo. Então eu vou conversar com vocês hoje sobre o meu primeiro paciente, a experiência que eu tive conseguindo meu primeiro paciente particular domiciliar de fisioterapia. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Mas pessoal, antes de mais nada, eu preciso pedir alguns favores para vocês. O primeiro é para que você se inscreva caso não seja inscrito. O segundo é para você dar um like, porque isso faz com que esse conteúdo alcance mais fisioterapeutas e pessoas interessadas por esse tema. E o terceiro é para que você sempre dê uma olhadinha nos links que eu deixo aqui na descrição, porque lá você encontra promoções, materiais que eu julgo interessantes para nós fisioterapeutas. Então, clicando nesses links, vocês ajudam também o canal a continuar crescendo, tá bom? Meu primeiro paciente particular eu consegui no final do ano de 2013, pouco tempo após eu ter me formado. Acontece que antes mesmo de me formar na faculdade de fisioterapia, eu já havia sido contratado para trabalhar numa empresa na qual nós realizávamos análise do movimento humano. Nessa empresa nós não trabalhávamos como fisioterapeutas propriamente ditos, né? Nós trabalhávamos como avaliadores, técnicos de laboratório. E lá eu tive a oportunidade de aprender bastante sobre biomecânica, sobre marcha humana. E um belo dia uma senhora compareceu a essa clínica, né, essa empresa, para fazer uma avaliação de risco de queda. Uma senhora que já devia ter por volta dos seus 80 e tantos anos. E junto a ela tinha o filho dela. O filho dela a acompanhou durante sua avaliação. E durante essa avaliação, conversa vai, conversa vem, esse filho dela, que também já devia ter uns 60 e poucos anos, externalizou de que ele sentia muitas dores na coluna, de que ele estava procurando já há um certo tempo um fisioterapeuta que o pudesse atender, mas que ele não conhecia ninguém, que ele não confiava muito nas pessoas e que estava nessa guerra. E aí eu acabei me pondo como um profissional à disposição para atendê-lo, né? Pela empresa que eu trabalhava não ter vínculo de tratamento com o paciente, muito menos com o acompanhante do paciente, eu me pus à disposição para atendê-lo, sem que estivesse infringindo eticamente algum tipo de regra, enfim. E aí nós trocamos ali os contatos, né? Eu passei meu telefone para ele, passou o telefone dele para mim e ficamos de conversar após o expediente sobre valores, sobre organização de horário, etc. E eu saí daquela empresa aquele dia super feliz por ter a possibilidade de conversar com alguém sobre um atendimento, né, sobre começar possivelmente a atender um paciente em casa, porque eu já sabia que a principal fonte de renda para mim naquele momento poderia ser o paciente particular, né, porque realmente era o que pagaria melhor financeiramente falando. Só que nesse momento eu não tinha experiência alguma de mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito a atendimentos domiciliares. Eu não sabia exatamente o quanto cobrar, e aí quando eu entrei em contato com esse paciente, eu estava morrendo de medo de falar para ele um valor. E aí ele, em um determinado momento da conversa, perguntou quanto seriam as sessões, né? Quanto custaria a avaliação, quanto custariam as sessões do tratamento. E aí eu sei que por conta desse medo eu chutei um valor relativamente baixo, assim, bem abaixo do que é o mínimo estabelecido pelos nossos conselhos. E aí ele aceitou na hora, né? Super topou, e eu já tinha essa preocupação de tentar ser bem didático, explicar bastante, não deixar nenhuma dúvida. Ele estava amarradão e super topou o valor que eu sugeri para ele. E aí um belo dia, quando eu vou atender esse paciente pela primeira vez, já tendo combinado tudo certinho, eu chego no apartamento dele. Era um paciente que morava numa cobertura na Avenida Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, ou seja, de frente para a praia de Copacabana. O cara, ele tinha muito dinheiro. E eu não tô falando para vocês isso porque eu iria cobrar muito mais, cobrar centenas de reais para atender esse paciente só pela condição financeira e pelo status social dele. Não é isso. É apenas pelo fato de que, mesmo se eu tivesse cobrado o mínimo que o nosso conselho recomenda, ele teria aceitado sem nem pestanejar também.
é um paciente que não tinha barreira econômica para fazer fisioterapia, entendeu? E eu poderia ter ficado sem medo de cobrar o que os nossos conselhos recomendam. Mas, ok, comecei a atender esse paciente, foi uma experiência super válida. Fiquei com esse paciente por mais de um ano, até que desse alta para ele completamente. Ele fazia também outras atividades físicas, então assim, ficou super bem. E eu acho que o aprendizado que vocês podem tirar dessa história é, sim, quando você está recém-formado, logo ali no início de carreira, você vai ter medo de cobrar pelos seus atendimentos, vai achar que as pessoas elas não vão querer pagar. Mas essa aí é a sementinha do mal para você se tornar um fisioterapeuta que desvaloriza o seu próprio trabalho. Então toma cuidado com isso. Depois desse primeiro paciente eu nunca mais cobrei o valor que eu cobrei dele, porque eu sabia que o meu serviço valia muito mais do que aquilo. Outra coisa que vocês podem usar como aprendizado dessa história é, realmente consultem a tabela dos nossos conselhos para que você saiba o mínimo que você deve cobrar pelos seus atendimentos de acordo com a área de atuação que você vai tratar, tá bom? Dependendo de acordo com o serviço que você vai prestar. Se você se manter fiel àquela tabela, você consegue ter uma boa remuneração e não precisa ter medo de cobrar aquele valor porque você está assegurado pelos nossos conselhos. Mais uma coisa que você pode aprender com essa história é de que o primeiro paciente que você começa a atender é um paciente no qual você precisa acumular muita experiência atendendo esse paciente, tá bom? Tente não transpor para esse paciente a insegurança que nós temos quando formados, mas a todo momento esteja ali aprendendo a como lidar com uma pessoa, aprendendo a como entrar na casa de uma pessoa, aprendendo a como se portar, como se vestir para atender um paciente domiciliar, tá bom? Tudo é aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do meu primeiro paciente particular de fisioterapia. Se você gostou, deixa um like aqui, tá bom? Lembra-se de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo se você puder para dar uma força, tá bom? Eu sou Gabriel Miranda, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!